Olá, boa tarde. Que bom contar com a sua audiência no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E o assunto agora, gente, é saúde mental. Eu vou falar com a diretora-geral do Hospital Nina Rodrigues, Ana Gabriele Romagnol. E ela está aqui justamente para falar sobre as atividades desenvolvidas, o trabalho exercido pelos profissionais do Hospital Nina Rodrigues. Antes de mais nada, dizer que bom tê-la aqui na TV Assembleia, que satisfação para a gente. Eu que agradeço, na verdade, o convite e para mim é um prazer estar aqui e poder falar sobre esse assunto. Eu começo falando com a senhora sobre um tema polêmico, mas que requer a atenção de toda a sociedade. Os casos, por exemplo, de suicídio. Para alguns ainda um tabu, em alguns casos ainda subnotificados são, mas a gente tem um número até aqui de 127 casos de suicídio no Maranhão e na cidade de São Luís, 15 em 2 meses do ano. Eu gostaria de, inicialmente, que a senhora falasse sobre essa questão que ainda é tão polêmica, mas que, sobretudo, tem a ver com essa vida estressante que todos nós vivemos e com as patologias que estão aí e que precisam ser diagnosticadas, reconhecidas e realmente tratadas. Bom, Juraci, o suicídio ele já vem de muito tempo, né? Não é uma coisa atual, mas atualmente ele tem crescido cada vez mais diante do que a nossa sociedade contemporânea também tem presenciado. Então hoje a gente vê que crianças elas estão no convívio familiar e que aí a gente pode acompanhar esse desenvolvimento de crianças que acabam sendo terceirizadas na família, né? E depois essa criança cresce e se torna um adolescente e aí acaba tendo esse vínculo familiar muito fragilizado. Esse é um dos pontos que pode colaborar com relação a uma tentativa de suicídio, né? Então esses pais de hoje em dia, muitas das vezes, eles não estão preparados emocionalmente para lidar com essa saúde emocional também dessa criança. E aí se tornam adultos, muitas das vezes não sabendo lidar com frustrações no meio da nossa sociedade e depois, quando tem esse momento de frustração, acaba não sabendo lidar com essa situação especificamente. Né? E às vezes aí começa a desenvolver uma questão de um retraimento social, né? O isolamento, enfim, e aí a gente Era começa... justamente sobre isso que eu queria que a senhora fizesse até uma explanação melhor e maior. Como é que os pais, por exemplo, podem começar a identificar esses sintomas que podem levar a uma depressão e que, por conseguinte, pode ter uma tentativa de suicídio? Sim, justamente. Os índices nos mostram que o suicídio ele está muito atrelado com a depressão, né? Mas não é somente isso. Mas trazendo especificamente sobre esse cuidado dos pais, né? Eu trago muito com relação em algumas palestras nas escolas, que isso também é importante como forma de prevenção no suicídio, de que esses pais eles precisam entender que essa responsabilidade é deles também e eles não podem ficar sempre atribuindo isso a terceiros. Então, com o surgimento das novas tecnologias, isso acaba também colaborando para esse processo do isolamento social, de não ter uma rede de apoio social, que é muito importante nessa situação da prevenção. Então, os pais precisam ficar em alerta quando essa criança ela começa, de certa forma, a mudar um comportamento que antes ela não existia, né? Onde ela, às vezes ela já não quer mais estar junto com esses pais, né? Ela só quer permanecer nessas mídias, né, tecnológicas. Então, os pais precisam entender que a gente precisa criar limites desde muito pequeno para que ele possa entender qual o momento apropriado para cada situação. A inserção da criança, do adolescente, do jovem, de maneira desenfreada até, no mundo virtual, nas tecnologias que a senhora chamou ainda há pouco. Mais especificamente, eu gostaria de falar do smartphone. Hoje, você vai a um restaurante, você vai ao teatro, você vai ao cinema, as pessoas deixam de assistir, deixam de ter uma relação interpessoal para ficar respondendo a mensagens no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, e analisa o curtido. O Instagram até tirou as curtidas agora, eu acho que para facilitar um pouco
desse mundo tão complexo e tirar as pessoas de tanto observar a questão das curtidas. Isso contribui de sobremaneira para esses casos de isolamento, de depressão e depois de buscar um suicídio por não entender que a vida não tem mais sentido? Bom, as redes sociais, a gente não pode colocar que ela é um único fator, né? Ela tem os seus lados positivos, né? Justamente de ter pessoas que moram longe, facilita essa comunicação e tudo, mas também tem o seu lado negativo. A partir do momento que as redes sociais começam a inverter o papel e querer, na verdade, trocar o sentido de um diálogo, né? Tanto é que hoje em dia existe aí também nas redes sociais, né, quadros em que você chega na casa da pessoa e diz assim, só entrego a senha do Wi-Fi a partir de 30 minutos de conversa, né? Para que justamente isso não seja uma troca, né? Que a gente não possa estar aqui agora entre nós e ao invés de a gente estar dialogando, a gente esteja numa rede social. A senhora tocou num ponto interessante, não sei se a senhora também viu, tem cantores, o Luan Santana, por exemplo, ele está trocando uma curtida numa rede social por um abraço físico. É uma ótima estratégia, porque essa causa das redes sociais, né, ela acaba trazendo a importância da gente não fazer essa permuta, né, de que o abraço, né, o olhar, a escuta, isso é muito importante nos dias de hoje e que não pode ser substituído, né? Então a gente precisa ter um certo cuidado, porque às vezes esses pais acreditam que foi de uma hora para outra, mas na verdade, se a gente for parar para pensar, muitos pais fazem esse uso do tablet, né, da galinha pintadinha, da Peppa Pig, como uma forma de dizer assim, fica um pouquinho quietinho, né, que agora eu preciso desenvolver outras atividades, então eu preciso administrar esse tempo melhor e dar a atenção devida para esses jovens, visto que essas crianças acabam se desenvolvendo, se tornando adolescentes, e nessa essa área da juventude é um índice que tem o maior número de tentativas de suicídio. Doutora Ana Gabriela Romagnol, e nesses casos, a gente falou ainda há pouco sobre esses contatos que as pessoas têm com o mundo das tecnologias, o envolvimento com as redes sociais de forma exacerbada, mas eu vou pular um pouco à frente para falar já de um caso onde a pessoa está acometida do problema, às vezes está muito depressiva e que em algum momento tentou o suicídio. Como é que é feito essa abordagem, esse tratamento com esse indivíduo e com a família dele? Porque eu entendo que a família tem que estar associada em todos os momentos, na prevenção, para que ela não ocorra, mas no tratamento, já que existe a iminência de ocorrer. Isso, com certeza, né? Esse é um ponto muito bem colocado, importante da gente falar aqui, que a tentativa de suicídio, a gente precisa entender que não é uma forma de chamar a atenção somente, né? Porque às vezes ainda é colocado pela sociedade como uma frescura, né? Essa pessoa está querendo chamar a atenção, se ela quisesse realmente se matar, ela tinha conseguido, já tinha feito, né? E na verdade é um alerta e que se há essa tentativa de suicídio, precisa se procurar um serviço de saúde, né? Para que ela possa ser assistida por um médico, por um especialista, por um psicólogo, e também a importância dessa família ser corresponsável nesse processo de tratamento para que não venha a ter êxito na tentativa de suicídio, porque há uma recorrência muito grande que depois de uma tentativa há a possibilidade de acontecer outras. O Hospital Nina Rodrigues é da unidade de saúde pública, não é? Isso. Está preparado com equipe multidisciplinares para receber esses tipos de situações? Sim. E não só o Hospital Nina Rodrigues, né? Lá nós dispomos desse atendimento, inclusive realizamos também a matriciamento, né, articulação com outras unidades de saúde. O que é o matriciamento? O matriciamento é, na verdade, a importância de se colocar que não é somente um serviço de saúde mental especializado que tem o dever de fazer uma notificação. Hoje, com a nova política de saúde mental com relação à questão da automutilação e do suicídio, também as escolas podem realizar esse processo, mas muitas das vezes as escolas não se sentem preparadas para lidar com isso. Então a gente tem justamente uma das nossas
das nossas atividades é poder levar essas informações, até mesmo porque já está chegando também o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é onde a gente trabalha de uma forma mais intensiva a prevenção ao suicídio e a gente vai... Dá muita visibilidade à campanha, né? Isso, e aí a gente vai trabalhar de forma mais intensa ainda com as escolas, porque sabemos que tem muitas notificações e que muitas das vezes elas não são contabilizadas e que isso é importante também. Por que há muita subnotificação, doutora? Na verdade, porque ainda existe um tabu muito grande, né? Ainda há uma tentativa de dizer assim, não, mas eu não posso dizer que essa pessoa cometeu suicídio, né? Porque realmente tem... Ou tentou cometer. Ou tentou cometer, né? E aí a gente se vende uma fala que ela não é real. E aí, então, por isso, acaba às vezes não havendo essa notificação. Todo esse tratamento perpassa por uma equipe multidisciplinar? Sim, é importante, né? Não só pelo psiquiatra, mas também pelo psicólogo, porque não adianta a gente trabalhar somente aquilo que ocorreu, mas o porquê disso, né? E esse porquê, ele é voltado justamente, especificamente para o psicólogo, para que ele possa ser acompanhado, mas também tem a importância do terapeuta ocupacional, para ele poder trabalhar a sua autonomia, trabalhar aquelas suas habilidades, a enfermagem, enfim, uma equipe realmente multiprofissional. Nós dispomos também no estado, né, CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que são voltados também para lidar com transtornos mentais. Então, hoje, aqui no Maranhão, em São Luís especificamente, nós temos o CAPS 3 Bacelar Viana, que também atende a esse público, né? O Hospital Nina Rodrigues e toda uma rede de atenção psicossocial. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com a doutora Ana Gabriela Romagnol, que é a diretora-geral do Hospital Nina Rodrigues. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui. Sucesso no trabalho. Só assumiu há pouco tempo a direção, né? Sim, sim. Eu agradeço e estou à disposição para poder, cada vez mais, a gente poder propagar de fato o que é a saúde mental e de que forma a gente pode minimizar e prevenir já tudo isso. deixo o convite para que o mês de setembro, que é o ápice da campanha, a senhora possa voltar aqui para Eu a gente já falar agradeço. Mais. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Mas a seguir, estarão de volta as principais notícias do nosso estado no portal da TV Assembleia. Gente, é bom ficar ligado.